com seus olhos fechados. Aleluia. Aleluia. Alguém pode me dizer que som é esse? Esse é o som em que nós, aqueles lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que estiverem atentos espiritualmente, irão ouvir quando Cristo se manifestar nas nuvens com grande poder e glória. Esse é o som que nós iremos ouvir. Mas será que nós estamos preparados para ouvir esse som? Será que nós estamos, aleluia, apercebidos a ponto de ouvirmos esse som se ele fosse tocado hoje? Se as trombetas tocassem hoje, anunciando o retorno de Cristo sobre esta terra, será que nós estaríamos apercebidos? Será que nós estaríamos prontos, preparados para subirmos com o Todo-Poderoso? Você tem a certeza da sua salvação nesta noite? Não responda para mim, responda para você mesmo. Infelizmente, muitas pessoas, quando são acometidas por essa pergunta, elas dizem, eu não sei, não tenho certeza. Mas que nesta noite você saia daqui com a certeza da sua salvação. Que nesta noite você saia deste lugar convicto da sua salvação. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos o dia e nem a hora em que o Senhor irá se manifestar nas nuvens. A Bíblia não fala o dia e nem a hora e nos fala que nem mesmo o Filho Jesus sabe quando irá retornar para buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Mas que estejamos preparados, que estejamos prontos, que estejamos apercebidos, porque as trombetas elas podem soar a qualquer momento. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 13, verso 11. Livro de Romanos, capítulo 13, verso 11. Aleluia, assim diz a palavra do Senhor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Vou repetir. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. Cada dia que se passa é um dia a menos que nós temos. Cada dia que se passa é um dia a mais que se aproxima da volta de Cristo. E Paulo, ele vai deixar registrado aqui ao povo de Roma que eles sabiam perfeitamente o tempo em que eles estavam vivendo. Como eu e você sabemos perfeitamente o tempo em que temos vivido nesses dias. Ou seja, os últimos dias na face desta terra. Ah, mas como eu posso afirmar que é os últimos dias? Se você ler lá em Mateus 24, o Senhor ele vai falar acerca, dos últimos acontecimentos que antecederiam a sua vinda. Então toda a palavra tem se cumprido rigorosamente ao pé da letra. Quando nós olhamos daquela porta para fora, nós temos visto que as escrituras elas têm se cumprido com afinco. Elas têm se cumprido de uma forma tão rápida como jamais em outro tempo.
E aquele povo sabia o tempo a qual eles estavam vivendo. E de fato, há muitos que estão desapercebidos. Muitos que estão dormindo espiritualmente. E se você for pego dormindo espiritualmente quando a trombeta soar, você não vai ouvir a trombeta soar. E você ficará por aqui, dormindo no sono da negligência, o sono espiritual. E Paulo, quando ele vai falar aqui acerca desse sono, ele está se referindo à desatenção espiritual, à negligência, à distração. A Bíblia vai dizer lá no livro de Atos, no capítulo 20, vai relatar a história de um jovem chamado Eutico. A Bíblia diz que Paulo, ele pregava em Troade, e o lugar onde ele pregava era como um edifício de 3 andares. E havia muitas janelas ali naquele cenáculo. E a Bíblia diz que Eutico, ele se assenta na janela daquele cenáculo para ouvir a pregação de Paulo. Provavelmente a Bíblia diz que Paulo estaria ali ministrando a Santa Ceia. E como ele iria demorar mais que o previsto, ele decidiu ali estender a sua pregação até por mais de meia-noite. E a Bíblia diz que Paulo, ele ali ministrando a Santa Ceia, pregando sobre a palavra, Eutico agora assentado ali naquela janela, ele é tomado de profundo sono. Mas eu quero dizer para você nesta noite que pior do que estar assentado na janela é você estar dentro do cenáculo, ouvindo a palavra, sendo participativo, mas o seu coração está lá fora. A palavra do Senhor diz que esse povo que me adora com os lábios, mas o seu coração está longe. Quantas vezes nós estamos aqui adorando, levantando as nossas mãos, nós estamos aqui ouvindo a palavra, mas o nosso coração está lá fora. Desejoso pelas coisas mundanas, desejoso pelo pecado, desejoso por tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor, desejoso por tudo aquilo que nos torna fracos espiritualmente, desejosos por tudo aquilo que nos faz recair em sono espiritual. Mas nesta noite o Senhor, aleluia, Ele quer nos despertar deste sono. Ele não quer, aleluia, que nenhuma alma se perca. E por isso nesta noite Ele nos traz essa palavra acerca de nos alertarmos. Acerca de que, para que nós venhamos acordar do sono da negligência, da omissão espiritual. E a Bíblia diz que Eutico, ele ouvindo aquele sermão, ele vai adormecer. E o sono, meu irmão, ele não faz bem para o espiritual, ele pode fazer bem para o físico. Como é bom você, depois de um dia exausto e cansativo de trabalho, você poder chegar na sua casa, tomar um banho, deitar na sua cama e dormir. O sono, ele é reparador, ele traz um descanso para o seu corpo, ele traz descanso para a sua mente. Mas espiritualmente falando, o sono não é bom. Nós vamos ver a passagem em que quando o Senhor ele vai falar acerca de Sansão, a força de Sansão foi aniquilada por causa do seu sono espiritual. A Bíblia diz que ele foi envolvido por uma mulher chamada Dalila, e ela ali tentando descobrir de onde vinha aquela força que fazia com que Sansão vencesse exércitos. A Bíblia diz que quando ele recai em sono profundo, já antes de ter contado, onde estava a sua força, qual era o seu segredo, a Bíblia diz que quando ele recai em sono profundo, Dalila vem e corta seus cabelos e toda a força de Sansão se esvai. Aleluia. A Bíblia vai relatar acerca das 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. A Bíblia diz que aquelas 10 virgens, elas estavam aguardando o retorno do noivo, mas por um momento elas se cansaram de esperar.
à volta do noivo e elas recaem em sono. E elas ali adormecem. Mas a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. E quando aquelas virgens despertam, 5 delas tinham azeite, mas as outras 5 não. E aquelas 5 que não tinham azeite, quando elas viram ali que elas não tinham azeite, elas ficaram desesperadas, pedindo para as prudentes. Né? E as prudentes dizem, olha, nós não podemos te dar, vai aqueles que vendem, vá comprar. E a Bíblia diz então que aquelas 5 vão sair em busca do azeite. E as 5 prudentes, elas retornam ali, né? Entram pelas portas com o noivo, entram para as bordas do cordeiro. A quem você se compara nesta noite? As 5 nécias ou as 5 prudentes? É necessário ter óleo. É necessário, aleluia, termos azeite na nossa lâmpada. Se nós quisermos alcançarmos a salvação, se nós quisermos, aleluia, entrarmos para as bodas do cordeiro, nós precisamos ter azeite nas nossas lâmpadas, nas nossas lâmpadas. Nós precisamos, aleluia, estar acordados, estarmos apercebidos a tudo que está acontecendo à nossa volta. O sono espiritual, meu irmão, ele nos torna negligentes. Ele nos torna omissos a andar em santidade. Ele nos torna, aleluia, omissos em obedecer a palavra do Senhor. E quantas vezes, por estarmos dormindo espiritualmente, não conseguimos ouvir a voz do Todo-Poderoso. Quantas vezes estamos dormindo o sono da negligência. E não, o nosso coração se torna insensível à voz do Espírito Santo. Quando o Senhor vai falar à igreja de Filadélfia, Ele diz assim, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, né? Eu entrarei, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se o Senhor está falando que está batendo a porta, é porque o Senhor estava do lado de fora. E quantas vezes o Senhor, Ele está batendo na porta do nosso coração, mas devido ao sono espiritual, ao sono da negligência, da omissão, nós não conseguimos ouvir que o Senhor está batendo no nosso coração e está querendo entrar. E talvez tenha pessoas aqui nesta noite que nem estão dormindo o sono da negligência, nem estão dormindo espiritualmente, mas já estão mortos espiritualmente, já cheiram mal. A palavra do Senhor diz que Lázaro já fazia 4 dias que estava morto e já cheirava mal naquele sepulcro. Eu quero dizer para você que não importa qual é a sua condição espiritual nesta noite, se você está dormindo espiritualmente, se você está morto espiritualmente, não há nada impossível para o Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, que Ele pode, aleluia, te despertar nesta noite, basta você querer. Que Ele pode te ressuscitar, aleluia, nesta noite, espiritualmente falando. Talvez há muito tempo você abandonou os caminhos do Senhor, você abandonou a presença. Você já não consegue orar mais, já não consegue, aleluia, se entregar mais na presença do Senhor. Você tem estado indiferente quando alguém vai falar alguma coisa da palavra, você desvia o assunto. Você não quer falar sobre as coisas do Senhor. Outrora você estava aqui tão fervoroso, tão cheio do Espírito Santo. Outrora você estava lá fora pregando a palavra, fazendo visitas. Era um homem, era uma mulher usado pelo Senhor. Era um homem, era uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus e não havia tempo ruim para você. Mas com o passar do tempo, você foi deixando com que algumas circunstâncias, foi deixando com que as brechas abertas, Satanás entrasse, aleluia, e começasse através de pequenas distrações te tirar do foco, te desviar do foco do reino, te desviar do foco que é a salvação, te desviar do foco que é buscar primeiramente o reino dos céus. E você hoje, aleluia, já está cheirando mal.
E talvez Satanás tenha implantado na sua mente, meu irmão, que já não há mais jeito para você. Que você caiu, que você pecou, que você falhou, que você já está morto espiritualmente, que já está cheirando mal, que já não tem jeito mais. Mas eu quero dizer para você que tem jeito sim. Jesus, Ele está aqui para te perdoar. Jesus, Ele está aqui para te transformar. Ele está aqui para te libertar nesta noite. Não há nada que Jesus não possa fazer por você. Mas basta você se achegar a Ele nessa noite com o coração contrito e quebrantado, ainda que fraco espiritualmente. Ainda que você esteja se arrastando nesta noite, mas não desanime, não olhe para trás. O seu alvo tem que ser Cristo. E que o sacrifício que um dia Ele fez na cruz do Calvário seja motivo suficiente para você continuar a caminhada. Que o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário pela mim e pela sua vida, meu irmão, seja motivo suficiente, aleluia, para você lutar pela sua salvação. Seja motivo suficiente para você despertar dessa letargia espiritual. Seja motivo suficiente, aleluia, para você renunciar às distrações, para você renunciar ao pecado, para você renunciar a tudo aquilo que tem te afastado da presença do Senhor. E o que nos afasta da presença do Senhor não é outra coisa que não seja o pecado, porque a Bíblia diz isso. É o pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que ao ser tomado de profundo sono, Eutico, ele cai da janela e sua morte é instantânea. O sono, ele nos neutraliza, ele nos cega acerca dos perigos que corremos ao ficarmos assentados na janela. Quem está assentado na janela está numa posição de dúvida. Às vezes não está para dentro e nem para fora. Mas quando se trata das coisas do Senhor, que seja o seu sim, sim, o seu não, não. Que passar disso é do maligno. O Senhor, Ele te quer por inteiro. E talvez você está aí na dúvida se você serve, se você não serve. Com o Senhor não tem meio termo. Ou você serve ao Senhor ou você serve ao diabo. E quando nós estamos assentados na janela, nós estamos numa posição de dúvida, em que não sabemos se servimos a Deus, se continuamos a caminhada, ou se paramos no meio do caminho, ou se olhamos para trás. Mas o Senhor, Ele não nos chamou para parar no meio do caminho. Ele não nos chamou porque Ele não tem prazer naquele que retrocede. Por isso, nesta noite, eu quero te encorajar, meu amado, a despertar. Eu quero te encorajar nesta noite a se levantar. Eu quero te encorajar nesta noite, aleluia, a olhar para frente, a olhar para o céu, a olhar para o autor e consumador da sua fé. Porque é Ele que vai te tirar do lugar em que você se encontra hoje. Talvez um lugar de conforto, de comodismo. Talvez um lugar, aleluia, de mornidão, de frieza espiritual. Mas o Senhor está nos chamando para muito mais. Mas é necessário você despertar nesta noite. Quando nós estamos com sono, embriagados de sono, nós não queremos saber de outra coisa a não ser de deitar na cama e dormir. E espiritualmente é a mesma coisa. Quando estamos dormindo sono espiritual, o sono da negligência, tudo se torna normal para nós. Todos os caminhos levam ao Senhor. Nós nos tornamos indiferentes ao pecado, aquilo, aleluia, que nos afasta da presença do Senhor. Para nós tudo passa a ser nada a ver. As coisas que não agradam ao Senhor passa a ser nada a ver, não tem problema para nós. Mas o Senhor, Ele quer nos despertar hoje. Quer nos despertar porque o fim está próximo. O fim está próximo e daqui a pouco Ele irá se manifestar nas nuvens com grande poder e glória para buscar os lavados e remidos em seu sangue. Para buscar, aleluia, aqueles que estão apercebidos, aqueles que foram fiéis, aqueles que se mantiveram as suas lamparinas acesas, aqueles que mantiveram azeite em suas lamparinas, aqueles, aleluia, que não olharam nem para a direita nem para a esquerda e não retrocederam, mas aqueles que prosseguiram firmes, independente da situação.
prossiga, independente da situação, independente da circunstância. Não permita que o sono, não permita que a negligência espiritual roube a sua salvação. Não permita que o momento de distração roube a sua salvação. Não permita, meu irmão, que o sono da negligência faça você trocar a eternidade por um momento. Faça você trocar o que é eterno pelo que é temporal, pelo que é passageiro. E quantas pessoas têm trocado o que é eterno por o que é passageiro? Quantas pessoas têm trocado, aleluia, o que é eterno por coisas passageiras, por coisas simplórias? A Bíblia diz que quando Davi, ele olhava Batseba pela janela, ele cobiça aquela mulher e cai em adultério. O sono da negligência, meu amado, ele nos faz entender que há caminhos que para o homem parece caminho de bem, mas no final são caminho de morte, como diz a palavra do Senhor. O sono espiritual e da negligência, ele nos cega a tal ponto com que nós não venhamos a perceber os perigos que nos rodeiam, os perigos que o pecado nos oferece. Há caminhos que para o homem parece caminho de bem. Quando estamos dormindo espiritualmente, ainda que pareça meio estranho, mas nós vamos caminhando a passos largos, né? Achando que aquele caminho vai dar algo bom no final, mas não. A negligência espiritual nos leva a caminhar pelo caminho do pecado, para um caminho que no final gera morte, morte espiritual. E quando a pessoa se encontra nesse estágio de morte espiritual, é um prato cheio para o inimigo. É um prato cheio para que o inimigo venha ceifar a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando o Eutico ele cai daquela janela, a sua morte é instantânea. E Paulo agora, quando vê que Eutico caiu, aleluia, daquela janela, ele vai descer imediatamente, ele vai pegar aquele jovem em seus braços. E a Bíblia diz que quando ele ora, aquele jovem ele torna a vida novamente. Jesus é aquele que pode te ressuscitar nesta noite. É aquele que pode fazer algo novo na sua vida nesta noite. Talvez você tenha cansado, meu amado, de viver a mesmice. De domingo a domingo você tem vivido as mesmas coisas, mas a palavra do Senhor diz que onde o Senhor chega, algo novo acontece. Nós precisamos viver em novidades de vida. E nós só viveremos em novidades de vida quando o Espírito Santo, aleluia, ele estiver presente na nossa vida. Nós só viveremos em novidades de vida quando nós estivermos apercebidos, aleluia, quando nós estivermos atentos àquilo que o Senhor está requerendo de nós. Aleluia. E o Senhor está requerendo nesse tempo, meu irmão, arrependimento, santidade, comunhão com o Espírito Santo. Sem essas coisas, né? Sem andarmos por essa linha, nós não alcançaremos a nossa salvação. É como se nós nadássemos e morrêssemos na praia naquele grande dia. Mas que nós possamos nesta noite estarmos atentos ao que tem sido ministrado no cenáculo. Não deixar com que a letargia, com que o sono espiritual nos roube aquilo que o Senhor tem reservado para nós. E aquilo que Deus tem reservado para nós é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais subiu ao coração do homem. Por mais, irmãos, que nós lemos as Escrituras e as Escrituras vão relatar como será a Canaã celestial, muitas vezes nós não conseguimos compreender e nós não conseguimos conjecturar com clareza como será lá. E por isso o Senhor ele vai nos assegurar que aquilo que Deus tem preparado para nós é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais subiu ao coração do homem. O que Deus tem reservado para nós, meu irmão, não é terreno. Nós estamos tão arraigados, tão presos nas coisas dessa terra.
Nós estamos tão afixados nas coisas desse mundo que nós estamos esquecendo que o melhor de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós, está no céu. É onde a traça, aleluia, ela não corrói. É onde a ferrugem não corrói. É aquilo que será eterno. É onde nós viveremos eternamente, nos gloriando com o Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus de Israel. Não queira, meu amado, trilhar outro caminho, porque não há outro. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e não há outro caminho, não há outro além de mim. Se você está aqui nesta noite, ou você que está na sua casa, tem sido apresentado um caminho diferente desse, eu quero dizer para você que você está sendo enganado. Muitos dizem que há vários caminhos que levam, ao céu, que há vários caminhos que levam a Deus. Não, há só um mediador, Jesus Cristo de Nazaré. E só vai chegar ao Pai aquele que um dia levantou a sua mão, aquele que reconheceu Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. E ainda que um dia você já tenha levantado as suas mãos e reconhecido Ele, talvez no meio da caminhada você parou, você foi tomado por esse sono profundo, por essa letargia espiritual. E você parou, você desanimou, você se estagnou na caminhada. Eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés nesta noite. Aleluia. Não é hora de parar. Não é hora de retroceder. Não é hora. Não é hora, meu amado, de dormirmos o sono da negligência. Não é hora, aleluia, de estarmos desapercebidos espiritualmente. É hora de nós colocarmos, aleluia, a nossa casa em ordem. É hora de nós fazermos uma faxina no nosso interior, na nossa vida espiritual. É noite de nós fazermos um check-up. É tão bom que os médicos, eles nos dizem que é preciso, fazermos check-up pelo menos uma vez por ano para ver como está a nossa saúde física. E que assim seja com a nossa saúde espiritual, que não seja uma vez por ano, que não seja somente, meu amado, no culto de Santa Ceia, mas que todos os dias você possa fazer um check-up da sua vida espiritual. Que você possa, aleluia, pedir o médico dos médicos para te analisar no mais profundo, aonde um médico secular, ele não vai conseguir alcançar, ele não vai conseguir diagnosticar. Porque às vezes nós somos acometidos por algumas coisas espirituais, e isso às vezes até nos leva a atacar o nosso físico, leva a respingar no nosso físico, nos acometendo até de algumas enfermidades físicas. E eu não sei se já aconteceu com você, de você estar sentindo algumas coisas, e você de repente vai ali no médico e ele te pede uma bateria de exames e não dá nada nos exames. Porque é algo espiritual, é algo para que o médico dos médicos venha curar, venha sarar, venha tratar. Mas antes de curar, antes de despertar, antes de, aleluia, de fazer a cura completa na sua vida, ele precisa tratar. Talvez é uma ferida que foi aberta, é algo que precisa ser curado, é algo que precisa ser transformado, é algo que precisa ser limpo. E isso o médico secular, ele não vai conseguir solucionar, ele não vai conseguir fazer. Feche os seus olhos, coloque a mão à altura do seu coração. Ah, Jesus. Nessa noite tem pessoas aqui, Pai, que se encontram enfermas espiritualmente. Tem pessoas aqui, ó Deus, aleluia, que estão dormindo o sono da negligência espiritual. Tem pessoas aqui até, ó Deus, que estão mortas espiritualmente. Ó Pai, mas eu clamo ao Teu Espírito Santo nesta noite, aquele que pode fazer um raio-x no nosso mais profundo.
Venha sobre a nossa vida nesta noite, Espírito Santo de Deus, e venha sondando o mais profundo íntimo do nosso ser. Meu Pai, o Senhor nos conhece por dentro e por fora. O Senhor sabe qual é, Deus, a nossa situação espiritual nesta noite. Ainda que venhamos, ó Deus, a enganar o pastor, ainda que venhamos a enganar os nossos líderes, ainda que venhamos a enganar os nossos irmãos, ó Pai, com a nossa aparência de santidade, mas só o Senhor sabe como está a nossa saúde espiritual nesta noite. Só o Senhor sabe, Pai. E eu clamo a Ti agora, que aonde houver alguém enfermo espiritualmente, meu Deus, que o Senhor venha tratando com essa pessoa. Meu Pai, o Senhor venha trazendo a mente dela agora, onde ela caiu, onde ela deu brecha, onde ela falhou, onde ela pecou, para que o Senhor venha, meu Pai, sarando, venha curando, venha tratando esse pecado, para que o Senhor, meu Pai, venha lhe curando, Deus, e derramando, Pai, o bálsamo de Gileade sobre a vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que se encontra, Pai, dormindo no sono da negligência, desperta ela nesta noite, desperta tu que dormes e Cristo te resplandecerá. Cristo, meu amado, quer resplandecer sobre a sua vida nesta noite. Abra o seu coração e deixe-se ser despertado pelo Senhor nesta noite. Ah, Deus, aquela pessoa que já se encontra morta espiritualmente, essa pessoa, meu Pai, que já consumou o pecado, essa pessoa, meu Pai, que caiu da janela nesta noite, porque estava na dúvida, meu Pai, toma essa pessoa agora, traga ela à vida novamente, ressuscita, Deus, essa pessoa espiritualmente, ressuscita a vida de oração, ressuscita, Pai, a vida de fidelidade, de propósito com o Senhor. Ah, Pai, porque a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós queremos, ó Deus, estar apercebidos, Pai, porque quando a trombeta soar, nós queremos ouvi-la. Nós queremos estar prontos, ó Deus, para subir com o Senhor. Nós queremos estar prontos, ó Pai, aleluia, para participarmos das bodas do Cordeiro. Ó Deus, porque o Senhor não quer que nenhuma alma se perca. O Senhor, aleluia, não quer que nenhuma alma se perca. E nesta noite, Pai, nós damos a liberdade para que o Teu Espírito venha nos sondando, venha nos moldando, Pai, aos padrões celestiais nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deixe o Espírito Santo dominar a sua carne nesta noite. A Bíblia diz que há uma luta constante entre carne e espírito. A nossa carne, ela deseja dormir. A nossa carne, aleluia, ela não deseja as coisas espirituais. A nossa carne reluta em todo o tempo contra o espírito, que querem as coisas espirituais, que anseiam pela presença de Deus. Mas que nesta noite, ou a partir desta noite, você venha alimentar o seu espírito através da palavra.
através de louvores, através da adoração. Que você venha alimentar, meu irmão, o seu espírito e não venha permitir com que o sono da negligência ele roube a sua salvação, ele roube a sua intimidade, ele roube a presença de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero fazer um convite para você nesta noite. Você que andou aí dormindo nesse sono da negligência. Você que se afastou da presença. Você que talvez estava caminhando na presença do Senhor e por algum motivo você se assentou na janela, se deixou ser tomado por alguma distração e caiu da janela. E isso te levou a uma morte espiritual e te afastou da presença do Senhor. Eu quero convidar você aqui à frente. Em nome de Jesus. Não se sinta envergonhado, meu irmão. Porque quem está aqui nesta noite não pode fazer nada por você. Você que deseja se reconciliar com o Senhor, não perca a oportunidade, porque o fim está próximo. E só irá ouvir a trombeta soar aquele que estiver ligado, aquele que for lavado e remido no sangue do Cordeiro, aquele que estiver posicionado, aquele que estiver preparado, aquele que estiver com azeite na sua lâmpada. Somente esse ouvirá o som da trombeta e será arrebatado aos céus. Por isso não perca essa oportunidade. Não perca, amém? Aleluia. Aplauda o Senhor com bastante alegria nessa noite. Eu retorno a palavra para o pastor Esdras e agradeço a oportunidade nesta noite. Amém.